Hey galera, aqui é Hora Cartoon, trazendo pra vocês um vídeo muito esperado e muito triste do último episódio de Amphibia e dessa série incrível que começou há quase 3 anos, seguindo o episódio All In, The Hardest Thing, ou A Coisa Mais Difícil, episódio 18 da terceira temporada, e que descobrimos nele que a coisa mais difícil não é salvar a Amphibia, e sim o que veio depois. Lembrando vocês, todos voltaram para a Amphibia para garantir que estava tudo bem lá e depois voltariam para o mundo humano, de boa, porque as pedras e a caixa estariam sobre um novo governo. Só que a zorrinha daquele capacete, onde tem a mente de todos no núcleo ainda, pegou e foi parar na Lua em menos de 5 minutos tentando colidir com a Amphibia. Começando dando para ver exatamente como aquela coisa fez isso, e mais de perto, a Lua desse mundo não é uma Lua de fato. Andreas revela para todos que quando Newtopia estava no seu auge, a Lua foi alvo de alguns projetos menores do núcleo, incluindo a última cartada para erradicar toda a população de Amphibia, trazendo a Lua em rota de colisão para lá. Com Annie sem entender o porquê daquela ideia de merda, e Marcy explica como esteve na cabeça do núcleo, que é por medo. Eles têm medo de serem destruídos ou irrelevantes e farão de tudo para matá-las e terem as joias de volta, até matar todos de Amphibia. Deixando Sasha pé da vida que elas só não venceram porque aquele Lalau de merda é um mau perdedor, e Andrews afirma que é mais ou menos isso aí mesmo. Depois que Sprigg berra se alguém sabe como parar uma lua inteira, temos um terremoto para completar a situação, só que era ninguém menos que a mãe dos homos, agora sim aparecendo numa situação que realmente precisa dela. Mencionando que enfim a profecia irá se cumprir, a profecia que Marcy estava doida para saber qual é porque a Sasha mencionou isso. Ela corrige ele porque a profecia não fala necessariamente que elas irão vencer, e sim que elas devem lutar contra o mal e o pior de Amphibia, e o destino deles depende delas, ter que usar o resto da energia que existe nas pedras para isso. Mas se o fizerem, podem não ter o suficiente para voltar para casa. Mesmo com essa possibilidade, aquilo não tem discussão, elas vão salvar a Amphibia sim, com todos indo para a caixa da calamidade, só que Annie não, porque a Mama Homem manda ela esperar. As joias são incrivelmente poderosas, mas dessa vez elas podem não ser o suficiente para parar o núcleo, e, em caso de emergência, ela pode usar o feitiço secreto, coisa que ela nunca falou para elas na profecia. Sendo que existe um rumor de que as 3 joias escondem um poder capaz de derrotar qualquer um, mas que custa a vida da pessoa que usar. Mas com sorte elas não precisarão, né? Boa sorte. E antes de ir, Annie pergunta como ela usaria esse feitiço, sendo necessário apenas pedir. Essas coisas nunca terminam bem, e com isso a gente descobriu que o poder das pedras não é infinito. Parecia que era infinito, mas não. Ou ele é bem finito, ou renovável de uma forma demorada. Até porque Annie nunca usou os poderes da Pedra do Coração completamente, já que só tinha metade da energia dela ou menos. E quando volta para a Sala do Trono, encontram alguém lá. Valeriana, a salamandra que encontraram 2 vezes no passado e que era a guardiã do segundo templo, que estavam os esperando ali antes de chegarem. Muito esquisito na opinião da Sasha. Estando lá para prepará-las para sua última batalha e mandando-as se concentrarem em pensar em Amphibia para que as pedras voltem a se conectar com os seus corações. Literalmente entrando nelas e bom, o trio da calamidade de guerreiras de Amphibia está enfim completo, com todas estando com seus cabelos brilhantes, amarguradas e super poderosas. Bem mais do que a Annie, só com parte da energia, que de acordo com a Marcy Calamidade, deve ser porque seus poderes estacam e ficam mais fortes quando usados juntos, como um buff de sinergia delas, saindo de lá que nem as meninas superpoderosas para socar o núcleo. Vendo inimigos se aproximando, o capacete do núcleo aciona as defesas da Lua, saindo aquelas criaturas maquinárias meio vivas muito esquisitas que dá pra ver no trailer. E agora cabe às meninas super calamitosas cuidarem delas. E agora com o seu poder no máximo, cada uma delas pode criar uma arma de pura energia baseado muito na sua personalidade. E como já conhecemos o amor da Annie por raquetes, ela cria um enorme raquete com uma bola que se dispersa em gatinhos de energia para acabar com dezenas de robôs. Sasha cria pompons de líder de torcida e asas e um enorme soco para o maior deles. E Marcy taca um dado de 20 lados que acerta todos eles e parando no 20 uma super explosão e que continuem os fogos. Percebendo que não vai ter muita sorte com elas, o núcleo, e especialmente o rei Aldrich, fala com o seu filho Andreas, que ainda usa a coroa, implorando por sua ajuda e que se fizer isso, pode se juntar a eles no núcleo, algo que Grime percebe, mas mesmo assim Andreas manda o resto dos seus robôs pra lá, que as ajudam a empurrar a Lua contra a Amphibia, chocando o Grime que ele tá realmente ajudando e sim, finalmente está fazendo algo útil. Recusando a imortalidade do núcleo, enfrentando seu pai e destruindo a coroa. Chocante, viu? Eu não esperava uma atitude decente dele a essa altura. E continuando seu ato, Andreas manda que os robôs ativem sua força máxima, Instituto do Trio da Calamidade, conseguem empurrar a Lua contra a Amphibia e proteger o lugar. Isso até o núcleo chamá-las de tolas, dizer que é um deus e aumentar a força máxima do motor da Lua e que consegue superar a força delas e dos robôs, voltando a se aproximar de Amphibia. Fora que Sasha e Marcy Calamidade já estão começando a falhar o brilho e ficarem cansadas, já que os seus corpos não estão acostumados aos poderes, como os de Annie, que ela passou bastante tempo até evoluir de desmaiar sempre para usar melhor eles.
Por isso, N Calamidade diz que vai usar o feitiço das 3 pedras que pode matá-la no processo, não querendo de jeito nenhum que ela faça isso, mas elas não têm escolha. Ainda mais vendo os robôs estourando aos poucos. Assim, terão que confiar na liderança da N dessa vez. Lhe entregando as pedras com o poder e usando os seus para mandá-las de volta para a superfície antes de fazer o que precisa ser feito. Assim que chegam no chão e com a lua já muito perto da superfície de Anfíbia, elas contam do que N vai fazer e desestabiliza muito emocionalmente o Sprig, que sobe no Frobo 2.0 e vai até ela no espaço. E vendo que estava prestes a fazer, o núcleo pergunta se ela vai usar o maior tesouro de Anfíbia contra eles. Mas aquele não é o maior tesouro de Anfíbia, pedindo e implorando as pedras para salvar aquele mundo, bem como a Mama Omi disse. E então elas se destroem, com todo o poder entrando na N, que fica quase toda branca, emanando pura energia. Sprig chega nessa hora implorando para que ela não se vá, porque não sabe o que fará sem ela e mudou a sua vida, coisa que Sprig também fez por ela e precisa fazer aquilo, com seu corpo já rachando de tanto poder acumulado. E assim, Sprig e Frobo saem de lá e com um só golpe, N explode a lua com um raio que seria capaz de destruir um planeta inteiro, acabando com o seu ser e aniquilando as mentes do núcleo para sempre. No chão, todos comemoram que a lua foi destruída e a Anfíbia foi salva, só que o corpo da N ficou todo branco e rachado. E como Sprig e Frobo 2.0 ainda estavam no espaço, eles pegam seu corpo e levam de volta para Newtopia. Deixando todos chorosos, e em suas últimas palavras, N diz que está tudo bem, não se arrepende de salvar aquele planeta, terminando de morrer e seu corpo se transformar em folhas brancas que desaparecem. Eu achei bem pesado, não a morte dela em si, e sim o jeito que ela morreu, porque eu não imaginava que isso iria acontecer, no máximo que a energia das pedras poderia acabar de vez, mas não que ela ia acabar de vez e alguém morreria no processo. E agora, após a sua morte, ele não estava no céu, no inferno, no Nirvana, em Valhalla, em nenhum desses lugares. Tava mais para um limbo muito estranho e multicolorido, entrando numa casinha com várias fotos de memórias dela e o computador antigo no meio. Chegando nele uma mensagem de uma pessoa ou usuário chamado 3_joias_divindade. E ao aceitar, começa a conversar com o guardião cósmico que criou as pedras e é responsável por cuidar de centenas de mundos há centenas de éons. Ficando intrigada pela escolha deles de um computador de 1990 e poucos para falar com ela, só que viram que adolescentes humanos estavam usando computadores assim esses dias. Só que eles estão uns 20, 30 anos atrasados. Para ajudar na comunicação dessa divindade tão cósmica, poderosa e universal, eles se transformam numa forma mais amigável da Dominó, o gatinho da N, que não deixa eu pegar no colo que nem um gatinho. E isso concretiza uma previsão muito esquisita e específica da série que teve na terceira temporada quando o N estava dopado do anestésico do dentista. Porque nesse dia ela delirou falando que a Dominó era o alfa e o ômega, o começo e o fim, um ser extradimensional além do tempo e do espaço. E ela acertou, se tratando das 3 joias divinas, assumindo a forma de um gatinho porque essa verdadeira e peculiar forma deles fritaria o cérebro humano da N e ele explodiria. Dominó explica a N que sim, ela morreu, mas não por completo, porque pouco antes de ela vencer a guerra fez uma cópia da sua versão, tipo um backup. Então, ela continua a ser da mesma N, coisa que dará muita crise existencial a ela depois. E Dominó a trouxe lá para oferecer um trabalho. Resumidamente, quer que N assuma o seu lugar, porque é um trabalho muito cansativo. Eles criaram as joias para ver como os mortais lidariam com poderes ilimitados, coisa que não deu muito bom, até que, em 10 mil anos, ela foi o único ser que usou esse poder para o bem. Isso explica melhor porque o poder das joias acabou, já que elas eram um teste cósmico muito estranho para ver como os seres mortais as usariam. E quando N usou de uma maneira para o bem ou de uma maneira certa, elas quebraram porque não teria mais para que elas existirem. Dominó, como não é babaca, diz que N tem opções sim, pode aceitar a oferta ou não, a chocando quando recusa, isso porque N só tem 13 anos de idade. Já cometeu muitos erros e ainda vai cometê-los, não é porque ela fez um grande ato heróico que isso a torna perfeita. Ela provavelmente explodiria o multiverso se aceitasse o emprego. Deixando-a muito triste porque é a única mortal que se qualifica, mas aceitando as considerações dela quando diz que pode melhorar ainda mais para algum dia se sentir digna desse posto. Assim, some-se o quarto e as 3 joias divinas mostram uma forma mais próxima da sua verdadeira, decidindo devolvê-la ao mundo dos vivos porque, se ela foi capaz de fazer o que fez com 13 anos de idade, imagine depois de ser um ser humano crescido e vivido, então ela pode ir. Esperaram milhares de anos pela aposentadoria, o que são mais 78 anos, confirmando sem querer que N só vai viver até os 91 e a joga de volta no mundo dos vivos, alegrando e espantando todos, assim como que tinha no seu bolso 3 cacos de cada pedra da calamidade e Andrews percebe que finalmente isso acabou. Com os cacos que a Suprema Divindade mandou, Marcy percebe que são versões mega fracas das joias que só deve ter carga para fazer um portal para elas irem para a Terra e não seria um portal que duraria muito tempo aberto. Logo, melhor não fazerem nada e por isso é hora de dizer adeus.
Marcy se despede de Yuna e Olivia, querendo ter-as conhecido melhor, só que graças a ela, as duas aprenderão a ver o que é realmente importante, também dando tchau pro Andreas, mesmo depois de tudo. Sasha se despede de Grime de uma maneira formal como soldados, caindo ambos no choro porque vão sentir muita falta um do outro. E Annie se despede de seus queridos Planters. Polly, a irmã caçula que ela jamais soube que precisava, Hop-Pop, agradecendo pelo lar que lhe deu e por poder ter sido uma Planter, e Sprig. Nunca esquecerão um ao outro e jamais estarão separados, mesmo entre dimensões. Então, é hora de ir. Valeriana põe os cacos na caixa e abre o portal para a Terra. Se curvando a anfíbia, Sprig abraça Annie mais uma vez e, enfim, elas se vão, com a caixa da calamidade se desintegrando, porque não tem mais motivo para ela existir. E o povo decide construir uma anfíbia melhor agora, fora nascer o primeiro fio de cabelo ruivo da Polly. A história acaba aqui, só que não poderíamos ficar sem saber o que aconteceria no futuro, e tem um salto temporal de 10 anos desde aquele momento, e vemos que agora a anfíbia voltou a ser verde, as fábricas de robôs foram desativadas, volta a nascer apenas uma memória de longe que nem eram na segunda temporada antes de começar aquilo tudo. 10 anos depois, Andreas e alguns tritões ainda pagavam por seus crimes contra o povo de forma pacífica e prestando o serviço. Polly cresceu e enfim se tornou uma rã adolescente de 15 anos que segue com sua personalidade traquina. Aqueles sapos ruins criaram um serviço de mudança e limpeza de lixo comandado por Jacinda. Maddie se especializou em poções que até consertam necessidades físicas. Logo voltou a ser pequeno porque parou de malhar. Apothecary Gary realmente encontrou outro cogumelo da sua espécie. Tori virou prefeito e o antigo prefeito, seu assistente, estando bem de boa com isso. Grime deixou a barba crescer e virou um dos representantes de anfíbias junto de Yuna e Olivia. Joe Sparrow e Bessie viraram o casalzinho que ainda teve um filho meio pássaro, meio caracol. Lady Olivia e Yuna se assumiram como casal depois da guerra e estão juntas desde então. Frobo 2.0 passou a trabalhar junto dos outros filhos da Bessie e do Joe numa plantação de abacates que o Hop-Pop deve de alguma forma ter conseguido, provavelmente durante a guerra antes de voltarem para a anfíbia. Estando agora com 78 anos, fora ter ficado finalmente com a Sylvia. E por fim, Sprig com seus 21 anos cresceu bastante e decidiu fazer um diário ou livro com tudo que ele e Annie descobriram em suas aventuras por anfíbia. Junto de um quadro com algumas coisas como um desenho dela com poderes ou a versão dele da tradução do alfabeto anfibiano para o alfabeto dos humanos. Inaugurando uma estátua em homenagem a Annie e Ivy, namoradinha do Sprig, aparece falando de um novo continente que descobriram e nunca pisaram lá, para eles se aventurarem. E olhando para Annie, claramente ele está afim. Ai gente, o que esse final tem de lindo, tem de triste, porque a vida das garotas e do povo anfibiano foi totalmente separada desde aquilo. E 10 anos depois, literalmente, porque é no dia que completa 10 anos da invasão dos sapos na Terra que o povo ainda acha que pode ter sido falsa. Vemos Marcy com o cabelão e piercings que chega a Los Angeles pelo aeroporto, porque de fato ela se mudou depois de tudo aquilo e também, né? Elas estão com 23 anos agora, quase a minha idade. Então elas foram para suas faculdades, que sempre é tudo faculdade dos Estados Unidos é distante, então elas claramente teriam se separado de alguma forma. Sasha foi buscar ela no aeroporto, agora com o cabelo curto e com várias referências do seu passado, como a logo das suas espadinhas de garça cruzadas, e em seu retrovisor tem sua antiga guitarra de anfíbia e um coração da bandeira bissexual, bem como o criador confirmou no Twitter que ela é bi. Marcy andava escrevendo um webcomic e Sasha se formou ou está quase formada em psicologia. Ela adora trabalhar com crianças e na bagagem que eles têm porque ela tem muita experiência nisso. E depois que Marcy se mudou, Annie e Sasha ficaram conversando muito, até o ensino médio em que caíram em grupos de amigos diferentes. Então passaram a conversar menos, mas ainda se falam. Isso é algo infelizmente muito real, porque elas tinham 13 anos lá e agora tem 23. As vidas delas tomaram rumos muito diferentes, e por mais que sejam melhores amigas para sempre, é comum e muito normal que a amizade se distanciem por N motivos. O criador da série foi muito perspicaz em não deixar elas mega amigas, porque isso foi há 10 anos atrás. A vida é uma mudança constante, que nele tanto fala nesse episódio, e muitas vezes as suas mudanças não batem com as mudanças das outras pessoas. Indo para o que Annie fez da sua vida, ela se formou em biologia ou zoologia e se especializou em herpetologia, trabalhando no Aquário do Pacífico em Los Angeles, na área dos anfíbios, ensinando sobre eles para adultos e crianças que vão lá, nomeando Rosinha, favorito dela, de Sprig, em homenagem a um velho amigo seu. Por fim, elas entregam presentes pelo aniversário de 23 anos da Annie. Vemos que a zona dos anfíbios ali foi chamada de anfíbia, bem como surge uma nova versão da foto que cada um tinha, mas nesse futuro da vida delas. Juro pra vocês que esse foi um dos finais mais tristes e mais reais de série que eu já assisti. Não tinha como não doer, não tinha como não sentir e afins. E de considerações finais, eu adorei muito a série de Anfíbia, adorei falar sobre ela. Me arrependo de só ter me tornado fã dela quando a segunda temporada já tinha acabado, ou de outros projetos do canal terem desfocado o tempo que eu podia ter dedicado a ela. Mas eu estou feliz com o que eu tive. Vocês podem dizer que esse desenho entrou pra história da sua forma. E por hora, com a nota 10, porque ele não tem defeito pra colocar nesse episódio, podemos aproveitar o que temos e outros desenhos que não chegaram ao seu fim, porque uma hora tudo chega.
E por esse vídeo é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa última análise da série, que tristemente temos que a deixar partir até pelo menos 2097, quando a Anne morrer e virar um novo ser celestial, divino e supremo. Deixe seu like se gostou da série, se inscreve no canal caso seja novo por aqui. Aqui tem o último vídeo da Diamante Magenta U. Comenta o que vocês acharam desse final espetacular e até o próximo vídeo.